Vamos lá, Padre Paulo, por onde é que nós vamos começar? Bom, a gente começa de Jesus Cristo, né? Embora, na verdade, os padres da igreja, né, falam da igreja desde o justo Abel. Quem são, né, os padres da igreja? Os padres da igreja são esses primeiros grandes escritores, teólogos, santos da igreja, que colocaram um pouco a nossa identidade, né? As raízes, são as nossas fontes. E esse primeiro período, né, esse período da igreja antiga, ao meu ver, é o período mais rico, sem dúvida alguma. E se você, como o professor disse, a história da igreja é muito extensa, são 2000 anos de história, né? Se você tem pouco tempo para estudar a história da igreja, estude a igreja antiga, porque é lá que a gente encontra a nossa identidade. Eu faço isso... As nossas, né, raízes, né? Isso. Eu gosto de insistir nisso, porque quando eu estava no seminário, durante os 15 anos que eu estive no seminário, no propedêutico, assim que o rapaz entrava no seminário, eu dava 1 ano de aula de história da igreja antiga. Ou seja, o período lá de Jesus, os apóstolos e os santos padres. Principalmente os primeiros concílios ecumênicos, não é? Eu dava 1 ano, todas as semanas, história da igreja. Por que isso? Porque isso faz com que o rapaz que vai ser padre entenda a nossa identidade. Quem somos nós? Como nós nascemos? E o que é a igreja? Porque hoje em dia, os jovens têm um pouco a sensação de que a igreja é um negócio que nós temos que inventar. Entendeu? A igreja precisa ser inventada. Nosso novo jeito de ser igreja. Não tem nada de inventar a igreja, não. A igreja, ela existe. Ela tem 2000 anos. E a nossa função aqui é conservar, não é, a igreja viva. Então, este primeiro período, veja a riqueza desse primeiro período. Nós temos ali os apóstolos, que são as colunas da igreja. Logo em seguida, nós temos o período dos mártires, não é? Mártires. A riqueza de homens e de mulheres que se entregaram, que derramaram o seu sangue pela fé durante a perseguição. E ali a igreja foi batizada, né, com a têmpera, com a fibra dos mártires. Sanguis martyrum semen Christianorum. Isso, né? Mesmo, Tertuliano, Tertuliano, né? O sangue dos mártires é semente de cristãos. E assim a igreja nasceu, né? Com uma geração valorosa. E logo depois, com a paz de Constantino, né? Em 313, o Édito de Milão, que Constantino assinou com Licínio, dando permissão à igreja de existir, de viver em paz. Logo em seguida vieram os grandes concílios ecumênicos, não é? O concílio de Niceia, em 325, que estabeleceu contra Ário, na controvérsia de Ário, a divindade de Jesus, não é? Em 381, a divindade do Espírito Santo, no concílio de Constantinopla. E assim nós já temos aí, no 4º século, os 2 grandes concílios que estabelecem o dogma da Santíssima Trindade. E depois, no 5º século, em 331, 351, Éfeso e Calcedônia, né, se resolve o problema da cristologia, ou seja, a relação entre Deus e a humanidade em Cristo. Estou falando isso assim, bem brevemente, assim, bem de passagem, para você ver a grandeza de tudo isso, que são os primeiros séculos da igreja. Eu tenho, essa fase da igreja, eu tenho um curso inteiro gravado que está à disposição no meu site. Um curso de História da Igreja Antiga nesses 5 primeiros séculos. Beleza. O site do senhor é www.padrepauloricardo.org.br. Não, sem BR. Sem BR. .org. Isso. Tá aí. Isso. Então, tem lá, né, todo um curso, você pode procurar a História da Igreja, e eu trato detalhadamente os pontos principais dessa primeira fase. E a pessoa pode baixar isso, depois ouvir no MP3, direitinho? Exato. Uhum. Beleza. Exato. Eu depois, no fim do programa, eu vou dar algumas informações a respeito da questão da assinatura. Tem alguns cursos que são gratuitos, outros que são mediante assinatura, mas isso a gente fala depois, não é? O importante agora é você entender isso, que esta fase da história da igreja é fundamental porque ela estabelece a nossa identidade.